Oi pessoal, beleza? Então, hoje nesse vídeo eu vou fazer um top 5 dos meus dinossauros favoritos do anime de Dinossauro Rei. Mas antes, já deixa o seu like, se inscreva aqui no canal caso não for inscrito e também ativem o sininho das notificações para os próximos vídeos, que quando tiver ativado no seu celular ou também no seu computador, você vai receber a notificação dos vídeos e também do conteúdo aqui do canal bem na hora que for postado, beleza? Mas enfim, bora pro vídeo. Começando aqui a lista, em quinto lugar, eu coloco o Torvossauro. Os motivos que eu coloquei ele aqui nessa posição são: primeiro, seu design, realmente, ele tem um design assim bem magnífico, eu acho muito top esse design aí. Vamos lá. Segundo motivo aqui, seus poderes, realmente, a gente vê que ele é um dinossauro do elemento fogo, e meio que o jeito que ele executa esses poderes, eu acho muito bem feito. Agora, o terceiro e último motivo aqui de eu colocar o Torvossauro nessa posição é o seguinte: é que foi graças ao anime do Dinossauro Rei que foi aí que eu conheci o Torvossauro, conheci esse dinossauro, né? O que eu acho bem legal. E também, aliás, acho que ocorre com muitas pessoas isso, porque tem alguns dinossauros que algumas pessoas não conheciam, mas que conheceram graças a esse anime, né? E tem um que eu já vou citar bem mais à frente aqui na lista. E assim, antes da gente ir pro próximo item aqui da lista, isso aqui que eu vou citar é só apenas uma opinião minha, tá? O que acontece? É que eu acredito que muita gente conheceu ou se lembra do Torvossauro por causa do documentário Dinosaur Revolution, certo? Mas lembrando, isso aqui que eu acabei de falar é apenas algo baseado na minha opinião. Você pode concordar, discordar, enfim. Só porém, é claro, por favor, não me xingue aqui nos comentários. Só porque eu falei uma opinião contrária da sua. Agora, em quarto lugar, eu coloco o Megalossauro. Enfim, os motivos que eu coloquei ele aqui nessa posição são: primeiro, os poderes. Eu acho, na minha opinião, os poderes dele muito legal. Um aqui que eu gosto bastante é a telecinese, que ele usou no Aço, inclusive. O segundo motivo do porquê eu coloquei ele aqui nessa posição, principalmente de todos os dinossauros do elemento secreto, o Megalossauro ele é o meu favorito, certo? E agora o terceiro e o último motivo é que assim, esse é um dos dinossauros que, vamos dizer assim, entre aspas, né, teve uma história de origem trabalhada, né? Porque como a gente vê, esse dinossauro, quando ele era um bebê, ele causava muito trabalho pro Dr. Z. Mas aí, porque ele era meio que agitado, né? Mas quando ele cresceu, ele ficou muito agressivo, né? Aí o Dr. Z teve que meio que deixá-lo, né, em seu cartão, né? Aí, tanto que até o Dr. Z já afirmou, né, que aí era pra, meio que era pra ele pensar e refletir, né, nas coisas ruins que ele tinha feito. Continuando aqui a lista, agora em terceiro lugar, eu coloco o Saurovegenex, certo? O primeiro motivo que eu queria colocar ele aqui nessa posição, que assim como o Torvossauro, é que aí foi graças a esse anime que foi aí que eu conheci o Saurovegenex, certo? Tudo bem que a gente já sabe, né, atualmente, que ele não é mais considerado meio que uma espécie separada, né, no caso do Saurovegenex maximus, que acontece, que ele agora atualmente ele é considerado uma espécie de Allosaurus. E também assim, antes que eu me esqueça, né? É porque e também a gente também descobriram, né, que os fósseis do Saurovegenex, na verdade, era de uma nova espécie de Allosaurus, como eu já tinha citado, e também de uma nova espécie de saurópode nunca vista antes, certo? Esse aqui é o que eu queria citar, mas enfim, continuando aqui esse tópico, então, o segundo motivo por que eu coloquei ele aqui é principalmente os poderes dele, que eu acho muito legal e bem feito, né? Principalmente aquele fogo escaldante, né? Que é tipo, vamos dizer assim, uma bola gigantesca de fogo, como a gente vê. Do começo, essa técnica era imbatível, né? Tipo, qualquer dinossauro ia ser derrotado, né? Enfim, continuando aqui. E também que, assim, ele é um dos mais poderosos, assim, do anime, né? Então, por isso que eu coloco ele aqui nessa posição, certo? Não podia faltar ele. E por fim, agora, o terceiro e último motivo aqui, por que eu coloquei o Saurovegenex nessa posição,
É que assim, devido obviamente ao seu design, que é muito bem feito e muito caprichado. Agora, em segundo lugar, eu coloco o Gabu. Que assim, eu só coloquei ele aqui no segundo lugar porque o que acontece? É que assim, obviamente, o primeiro motivo é devido ao seu design, que essa cor amarela e tal combina muito com ele, e principalmente agora, o segundo motivo que vem aqui, né, agora, é devido aos seus poderes, né, que o seu design é todo amarelo, que combina com os seus poderes, né, que ele tem uma eletricidade, assim, de cor amarela, que eu gosto bastante. Terceiro motivo é que ele é um dos dinossauros assim principais da série, né, do anime. Que no caso ele faz parte do time D, né? Que é onde no time D não tem só o Gabu, né? Tem o As também e também a Paris. Enfim, só que pra mim acho que de todos os três, o Gabu ele é o meu preferido, tá bom? Lembrando que isso aqui é a minha opinião, tá bom? E assim, também o último motivo, agora o quarto e último motivo por que eu coloquei o Gabu aqui nessa posição, é devido, obviamente, à sua sequência de transformação, que assim, ele tem uma transformação assim muito bem feita e bem caprichada, né? É muito legal. E assim como ocorre com os dinossauros principais também, né? Apesar que tem alguns outros, tipo o Alpha Acrocantossauro. Por mais que ele não seja um dinossauro principal, mas sim um dinossauro mais, vamos dizer assim, secundário, né? Ele ainda tem uma transformação, né? Vamos dizer assim, né? Mas ainda assim, voltando aqui agora pro Gabu, realmente o Gabu tem uma transformação muito legal e bem feita, né? E também a música que toca nela é muito boa. Agora, o primeiro lugar aqui da lista, o meu dinossauro favorito de dinossauro rei é o Terry, o nosso tiranossauro. Enfim, os motivos que eu coloquei ele aqui nessa posição são: primeiro, ele é um dos dinossauros principais, certo? Mas agora nesse caso ele faz parte da gangue Alpha. E que lá não tem só o Terry, também tem os outros dois lá, que é o espinhudo, né? Que é o espinossauro. E também a Tanque, né? A Saishania. Agora, o segundo motivo do porquê que eu coloquei ele aqui no primeiro lugar é devido, obviamente, aos seus poderes. Que, tipo, concordamos aqui que os Tyrannosaurídeos combina muito com poderes de fogo, né? Principalmente aqui, o T-Rex, né, na vida real, a gente já sabe que ele tinha uma mordida muito forte, certo? Então isso combina muito com fogo. Agora, o terceiro motivo aqui, que acho que é meio óbvio do porquê que eu coloquei aqui nessa posição, é devido ao seu design. Principalmente um design perfeito, muito bom e principalmente sem defeitos, né? Eu gosto muito dessa cor vermelha no corpo dele, né? E também aquela listra, né, amarela que ele tem. Principalmente seus olhos verdes, que eu gosto bastante, né? Como eu já disse, né, um design sem defeitos. Para mim, um dos melhores de T-Rex que eu já vi na mídia. Agora, o quarto e último motivo por que eu coloquei o Terry nessa posição, que assim como o Gabu, ele também tem uma sequência de transformação muito bem feita e caprichada. Com certeza, acho que é a melhor de toda a série, né? A melhor do anime. Porque assim, como eu já tinha dito, os dinossauros principais, eles têm a sequência de transformação. Só eu já disse, que é no caso do Alpha Crocantossauro é uma exceção, né? Mas pelo menos todos do time D e da gangue Alpha possuem uma sequência de transformação, pelo menos os principais. E principalmente a do Terry é muito melhor, com certeza uma transformação assim perfeita, né? Principalmente a música, tema do fundo, é muito boa também. Mas então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. E ó, galera, uma coisa aqui que eu vou dizer antes que eu esqueça, né? Pena que eu não disse isso no começo do vídeo, mas agora você está aqui. É que tudo que eu citei aqui nesse vídeo é baseado na minha opinião. Ou seja, se você quiser, você pode vir aqui nos comentários e fazer sua própria lista de quais são os seus dinossauros favoritos do anime de Dinossauro Rei, certo? E também, se você quiser, pode comentar aqui se você concorda ou discorda aqui da lista que eu citei aqui. Mas só o errado, obviamente, é você me xingar só porque eu falei uma opinião contrária da sua. Mas enfim, e é isso e tchau! Valeu!